Nós vamos hoje dar então continuidade e concluir essa série de temas sobre saúde e longevidade. Viva com Esperança foi o título da série que nós apresentamos e já falamos aqui de 4 passos. Hoje vamos falar do 6º até o 10º passo. Será quase uma corrida, mas quero te lembrar de que o alvo principal da mensagem de saúde de Deus para a igreja, para você, claro que Deus quer que você usufrua de saúde física, mas acima de tudo Ele quer que você tenhamos uma mente clara, com capacidade para discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Nós estamos todos envolvidos num grande conflito, e Deus tem interesse que eu e você tenha saúde física, para que possamos ter uma mente clara. A nossa mente é o único ponto de contato entre o céu e a gente. Por isso Deus tem tanto interesse que você tenha saúde física, para que você tenha força e saúde também espiritual. O texto bíblico que vamos estar hoje está em Êxodo capítulo 15, o versículo 26. É uma passagem muito bonita. Fala do profundo desejo do coração de Deus para nós. Êxodo capítulo 15, então, versículo 26, diz assim: E disse: Se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Esta passagem me chama a atenção de forma especial 2 expressões. Se nós formos obedientes às instruções da palavra do Senhor, nós seremos abençoados com vida e com saúde. De forma geral, a saúde é uma recompensa da nossa obediência. De modo geral, a doença é uma resposta ou consequência de uma desobediência. Mas em todas as regras, sempre há exceções. Mas nós buscamos viver em cima das regras e princípios de Deus. Mas a última expressão da passagem que me chama a atenção é que é o Senhor, o nosso Deus, quem nos sara. Deus não quer que seu povo sofra as doenças que as pessoas que não conhecem a revelação vivem sofrendo. Deus não quer que a sua igreja, a adventista do 7º dia, viva na ignorância dos princípios de saúde que Ele tão graciosamente nos apresentou. Nós não deveríamos estar sofrendo das mesmas enfermidades das pessoas que estão lá no mundo e que não têm acesso ao conhecimento que nós temos. Há uma pesquisa recentemente apresentada, não tão recente assim, pela revista Veja. Essa reportagem da revista Veja, de janeiro de 2009, ela apresenta uma notícia bem interessante. Ela diz o seguinte: que as pessoas que se alimentam de forma equilibrada, as pessoas que não fumam, que fazem atividade física regularmente e que bebem com moderação, ela pode aumentar até 14 anos de vida. Olha que aqui ainda colocou beber com moderação. Então isso significa que nós podemos ter mais do que 14 anos de vida. E como é que nós podemos fazer para usufruir desses privilégios que a ciência está descobrindo hoje, séculos mais tarde? Bom, o passo que eu quero apresentar hoje é o 5º passo. Exercício físico. O ar puro, a luz solar, juntamente com o exercício físico, é chamado de o elixir da vida. A Ciência do Bom Viver, esse livro é muito especial porque ele fala de maneira geral desses 8 remédios. A atividade física ela é uma das mais importantes, dos mais importantes passos que temos que aprender a dar. Por isso que eu já coloquei, se você for
enumerar em ordem de importância, talvez esse seja um dos passos mais importantes para se ter saúde. Quando Deus criou Adão e Eva e colocou no jardim, veja que Deus fez um planejamento de atividades para Adão. A primeira profissão que Deus deu à humanidade foi para que ele fosse um jardineiro. Em Gênesis 2,15 diz que Deus colocou Adão no jardim e deu-lhe a tarefa de guardar o jardim e cultivar o jardim. Quais seriam as tarefas de Adão? Quais são as tarefas comuns do jardineiro? No mínimo, o jardineiro caminha bastante, de um lado para o outro, para poder ver como está o jardim. E se for um jardim grande, uma roça grande, o que não vai faltar é caminhada. Mas além disso, um jardineiro costuma cavar buracos, cortar galhos, carregar baldes, e isso são exercícios que mexem com a musculatura. Em atividade física, eu acredito que a gente precisa, em especial os que passam dos 40 e que têm uma tendência de perder um pouco de massa muscular, seria interessante que você fizesse alongamentos e pegasse alguns pezinhos, com moderação, é claro, mas alguns pesos nos ajudam, inclusive alguns exercícios de impacto também ajudam a fortalecer nossas pernas e ossos. Algumas pessoas chegam a dizer que a saúde de alguém se mede pelas forças das suas pernas. Então seria interessante que você pensasse com carinho que tipo de exercício, de alongamentos que você pode fazer para fortalecer sua musculatura. O exercício que é apresentado pelo Espírito de Profecia como mais apropriado, de maneira geral para todas as pessoas doentes, é a caminhada. Claro que o melhor exercício é aquele que você mais gosta de fazer. Pode ser andar de bicicleta, pedalar, com o irmão Teodoro. Pode ser natação, pode ser... Eu gosto de corrida. Mas como a revelação diz que o melhor é caminhar, então eu pego meu percurso e divido entre caminhada e corrida. Mas enfim, seria muito, muito bom que sempre que você puder tirar um tempo para o exercício. Quanto tempo deveria uma pessoa caminhar por dia e quantas vezes por semana? A orientação de Deus é que nós caminhemos, que façamos atividade física todos os dias. A partir de 30 minutos, você já pode colher benefícios disso. Mas se você puder fazer um pouco mais, 1 hora ou até mais, não há problema absolutamente nenhum. Não há limite para a atividade física, desde que seja feita da maneira correta, com o acompanhamento necessário. É muito comum você encontrar pessoas dizendo o seguinte: meu filho ou minha filha, ou eu estou esgotado de estudar, cansado demais de estudar. O que na verdade, talvez algumas pessoas não entendam, que a grande razão do esgotamento mental de muitos alunos hoje não está pelo fato de passar muitas horas estudando. Os fatores que mais influenciam hoje ao esgotamento mental das pessoas que estudam está ligado a uma dieta imprópria, comida em horário irregular e também falta de atividade física. Quando nós estamos lendo, estudando, aplicados ao estudo, grande parte do nosso sangue se concentra em nosso cérebro e o corpo fica, de certa forma, carente de uma circulação melhor do sangue. Então, quando a gente vai, estuda, mas intercala esse estudo com atividade física e vigorosa, o sangue então volta a ter um equilíbrio no corpo, porque ele aumenta a circulação. Uma das melhores formas de se estudar, talvez não seja aumentando o número de horas que alguém está estudando, mas talvez seria inserir algum tempo de atividade física, organizar os seus tempos de alimentação e comer de maneira apropriada. Eficiência e economia, por quê? 9 em cada 10 casos de doentes, as pessoas ficariam curadas se fizessem 3 coisas. Primeira, se comessem com temperança, se vivessem com temperança, exercício saudável e espírito alegre. Teria saúde,
e economia. Ainda sobre a nossa jornada de saúde, o sexto passo nos apresenta a luz solar. Aqueles que podem fazer atividade física ao ar livre acabam ganhando de bônus aí, geralmente, esses 2 remédios a mais: a luz solar e o ar puro. Existem os horários mais apropriados para as pessoas caminharem. Alguns dizem que mais cedo, outros dizem que mais tarde, outros dizem que o sol mais quente. Mas o mais importante é que você separe um horário para você caminhar. O horário mais apropriado é aquele que se encaixe na sua agenda. O horário ruim é aquele que você não faz. Esse é o pior horário que existe, aquele que você não faz. Então, claro que eu prefiro pela manhã, mas é uma das razões porque pega o sol menos quente. Segundo, corre o risco de você deixar para tarde ou à noite e acabar não fazendo. Mas uma dica geral: o melhor horário para você, para fazer exercício, é aquele que você consegue colocar na agenda e cumprir. A luz solar, além dela ajudar a prevenir muitas doenças, também nos ajuda a ter mais satisfação. Quando a pessoa toma mais luz solar, a tendência é ele ser mais otimista. Pessoas que tomam mais sol no rosto, na testa, são pessoas que andam com a cabeça mais erguida. Pessoas que tomam pouco sol ou que andam mais prostrado têm a tendência de ser menos otimistas e ter menos alegria na vida. O sol ilumina literalmente a nossa vida. E ao se falar de luz solar, em especial na casa, eu sei que alguns ficam preocupados com o sol, né? Às vezes desbotando uma cortina, desbota um móvel aqui e ali, um sofá. Mas muito mais importante do que sofá e móveis é o brilho no rosto dos que moram nessa casa. Nunca se deveria uma pessoa dormir num quarto onde não existe uma boa ventilação e uma boa quantidade de luz solar. De acordo com a advertência de Deus nesse livro, diz o seguinte: que uma pessoa que durma num quarto, que não receba um bom banho de sol, ele está correndo risco até da própria vida. Quartos de dormir deveriam ser os locais mais bem arejados e o mais ensolarado possível. Infelizmente, inventaram uma moda de colar casa uma na outra, né? De grudar casa na outra. Isso é terrível. Mas sempre que possível, procure ter o seu quarto num local bem arejado e bem ensolarado. O sétimo passo: ar puro. A gente às vezes não se dá conta da necessidade que nós temos de fazer uma respiração um pouco mais profunda. Quando você fica respirando sempre no automático, é muito comum passarmos a ter uma respiração muito superficial. Os pulmões, eu diria, ficam, entre aspas, meio preguiçosos. Por isso que uma atividade física mais vigorosa, ou você respirar com um pouco mais de profundidade, ajudará numa melhor oxigenação da mente, com uma melhor circulação sanguínea. E também, além da circulação sanguínea, ajuda a ter calma e serenidade. Quando alguém diz assim, respira fundo, ele não está brincando. É sério, quando você respira fundo, a tendência é de fato acalmar os pensamentos. Quando você é provocado, quando alguém te irrita, quando alguém está meio chamando você para briga, uma ótima forma de você reagir seria respirar com calma, respirar mais profundamente. Isso ajuda a acalmar a emoção e ajuda na organização dos pensamentos. Quando geralmente estamos muito bravos e brigando, nós temos dificuldade de respirar com profundidade. Apetite e sono são mais 2 bônus que ganham aqueles que buscam respirar profundamente. Se você puder, na caminhada ao ar livre, respirar, ótimo. Mas se não puder, pode ser em casa mesmo. Que tal depois de uma refeição, dar uma caminhadinha leve e respirar com profundidade? Ou, antes de dormir, tira um tempinho, se você tiver uma área aberta, ou na janela mesmo do quarto, e dá uma respirada, aquele ar fresco da noite. Isto não só vai ajudar na digestão do alimento, como vai ajudar na regularização do sono. Respirar bem ajuda, inclusive, os irmãos a terem menos sono na igreja e também a entender melhor a mensagem pregada.
Em igreja, em sala de crianças, sempre se deveria ter grandes janelas e uma boa circulação de ar. Quando você faz uma igreja em um lugar onde não tem uma boa circulação de ar, ou em salas de crianças que não tem a boa circulação de ar, a compreensão da mensagem apresentada ela é dificultada. Então, sempre que você puder, dá uma olhadinha como estão as salas, como é a igreja. Então, eu creio que o ar-condicionado hoje ele acabou proporcionando um pouco mais de qualidade de ar. Mas sempre que você puder, lá fora ou em casa, onde você estiver, procure um local que tenha o mínimo de fumaça e de poeira possível e respire sempre profundamente. Um 8º passo, água. Água, ele não é só uma bebida agradável, né? Mas ela não é só para suprir as necessidades. A água também nos ajuda a resistir às doenças. Pessoas que bebem um pouco mais de água têm a tendência de usufruir melhor qualidade de saúde, de vida. Quanto de água deveríamos tomar? Claro que isso vai depender do dia, depende da atividade física, depende do seu peso, mas em dias normais, para quem tem em torno de 70 quilos, 2 litros de água pode ser suficiente. Eu tenho 64 quilos, eu bebo em torno de 2 litros de água por dia. Isso pode variar de acordo com dias mais quentes, mais frios ou atividades. Só há um momento em que tomar água ou qualquer outro líquido não é bem-vindo. Esse momento, refeições. Por que algumas pessoas bebem líquido nas refeições? Muitas vezes porque não tem a disciplina de tomar água antes. Deveríamos tomar líquido, água no caso, né? No máximo até 1 hora, estourando meia hora antes de uma refeição. Depois da refeição, a orientação geral é que seja 1h30 e, se possível, 2 horas. E para dormir, inclusive, se você puder tomar água até 2 horas antes de ir deitar para dormir, pode ajudar a você ter que evitar ficar levantando durante a noite e comprometer o seu sono. Mas e se der sede? Toma um golinho, mas não tomem água quando está muito perto da hora de dormir ou durante as refeições, em especial nas refeições, quando é água gelada ou com açúcar. Porque a água, quando é tomada, ela vai ter que ser aquecida e açúcar atrapalha todo o processo digestivo. Então, imagine uma pessoa que gosta de comer tomando suco gelado ou outras coisas geladas. Que grande prejuízo o seu estômago está sofrendo. E tomar café, há algum problema? Sim, todo adventista do 7º dia, ele é mais do que instruído a não tomar café. Por que nós, adventistas do 7º dia, não tomamos café? É simples. É porque o café é um estimulante que é apresentado como nocivo e pecaminoso pela revelação do Espírito de Profecia. Não tomamos café porque, como é um estimulante, todo estimulante causa uma sensação de força e bem-estar por um tempo no cérebro, mas logo em seguida leva a mente à exaustão e à prostração. E a tendência de todo estimulante eleva seu corpo, uma sensação de bem-estar, mas quando passa o efeito do estimulante, você volta a um ponto mais baixo do que o local onde você estava. E para quem tem dificuldade de controlar os nervos ou de ter um bom período de sono, certamente o café é um veneno para essa pessoa. Água por dentro, água por fora é remédio sempre. Tomar banho não só deixa você limpinho e cheiroso, tomar banho também é calmante. Beber água na quantidade correta ajuda nos órgãos como fígado, estômago, entre outros, intestinos. Alguns que dizem ter prisão de ventre, alguns porque não comem a quantidade de fibra necessária, outros porque têm preguiça ou falha de memória de tomar água, porque não basta comer uma alimentação bem natural. É preciso que tome bastante água, senão o problema vai persistir. O nosso 9º passo aqui é repouso. Dizem que você pode brigar com muita gente, mas tem uma briga que você não pode ter: brigar com o seu sono. Qualquer pessoa que tenha desequilíbrio ou uma doença emocional,
que vá para um profissional sério, a primeira coisa que ele vai fazer com o paciente é regular o seu sono. Não tem como uma pessoa poder melhorar qualquer condição emocional sem antes regular o seu sono. Porque o sono e a regularidade na questão do sono e também no comer, não dormir bem provoca um grande consumo de energia nervosa. De acordo com uma boa parte dos terapeutas do sono, eles dizem que toda pessoa deveria dormir no mínimo 8 horas a cada dia. Alguns chegam a ser precisos em dizer 8 horas e 15 minutos. E de preferência, nas primeiras horas da noite. Das 10 horas em diante, não deveria ninguém estar mais na vertical. Todas as pessoas, todo bichinho de orelha deveria, das 10 horas em diante, já estar na horizontal. Muitas pessoas que têm sono ou falta de sono quando precisa, é exatamente porque não aprenderam o bom hábito de dormir cedo para poder acordar cedo. O difícil em geral não é acordar cedo. O difícil em geral para as pessoas é dormir cedo e sempre no mesmo horário. Mesmo em feriados ou em férias, eu já tenho um costume. Entre 6 horas e 6 e meia, estou sempre levantando. E para dormir, mesmo em férias ou feriado, seja reuniões, seja onde for, quando dá 9, 9 e meia, tchau, estou me despedindo, tenho um compromisso agora. Meu compromisso é estar deitado até as 22 horas. E a gente vai usufruindo e ganhando presentes que Deus nos presenteia. Quando se fala de dormir, outro ponto importante também é a questão da refeição da noite. A refeição da noite deveria ser ingerida no mínimo 2 horas antes da gente dormir. Quando a gente ingere uma refeição muito em cima do horário de dormir, vai comprometer a qualidade do sono. A refeição deveria então ser leve e o mais cedo possível, pelo menos 2 horas antes de você deitar. Pessoas que vêm para o culto para depois ir para casa, para depois jantar, se a pessoa vai jantar, imagine, 9 horas, que hora ela vai dormir? E quando é que o corpo dela, os órgãos dela vai ter descanso? Se o pobre coitado não pode descansar durante a noite, que momento ele vai descansar? Então Deus nos deu primeiro uma boa noite de descanso, para depois nos dar um bom dia. Não é só descanso físico, nós também precisamos de descanso mental. O descanso mental é necessário, não só para aqueles que fazem atividade física, mas também, em especial, para quem faz muita atividade intelectual. Mesmo assuntos de Bíblia e assuntos da igreja não devem ocupar nossa mente o tempo todo. Deus não precisa, Deus não tem prazer em que nós vivamos pensando 24 horas, nem mesmo sobre assuntos religiosos. Deveríamos ter tempos para se pensar em outros assuntos, desde que sejam assuntos virtuosos, assuntos bons e assuntos que tragam alegria. Então é preciso um descanso mental. No sábado, para usufruirmos de um bom sábado, não basta vir para a igreja ou não trabalhar. Se a pessoa vem para a igreja, mas não consegue se desligar, e se passa a tarde inteira agarrada no celular ou na televisão, isso pode não lhe dar os benefícios que o descanso Deus gostaria de dar. Por falar em descanso, sempre que possível, reserve um dia para ficar longe do celular, se possível, não olhá-lo. Geralmente o meu dia preferido é segunda-feira, para não mexer no celular, nem atender celular, somente emergências. 10º e último passo, e não menos importante, fé em Deus. A fé em Deus nós acreditamos que está ligado à nossa vida com Ele, começando com a oração. Nenhum remédio, nenhum recurso poderia suprir a necessidade da oração. Nenhum outro remédio pode ser mais poderoso do que ele. Mas a oração precisa vir acompanhado com a palavra de Deus. O estudo da palavra de Deus diariamente é o recurso que Deus deixou para fortalecer os nossos recursos, o nosso intelecto, os recursos moral e nossos recursos mentais são fortalecidos ao estudar a Bíblia. Quando alguém diz a você, fulano ficou doido porque estudou muita Bíblia, ele pode até ter ficado doido, mas certamente nunca foi por estudar a Bíblia,
porque não há um livro mais poderoso para fortalecer a mente e o espírito do que o estudo da Bíblia. E não basta orar e estudar a Bíblia, há uma terceira atividade que junta-se a esse remédio infalível: fé, oração e trabalho. Eis o remédio infalível para todo crente desanimado, crente desorientado, crente que está fraco. Se ele tiver fé através da oração, do estudo da palavra e da pregação da palavra, eis aí uma receita que o médico Jesus Cristo receitou, e quem usa esse medicamento certamente estará muito bem atendido. Por falar em doenças, há muita gente doente por doenças imaginárias. Há alguns cientistas que afirmam, que diz que a maioria das doenças que hoje são apresentadas como psicossomáticas em especial, elas são puramente imaginárias. Às vezes até tem a doença, mas como a pessoa se concentra tanto na sua enfermidade, ela acaba potencializando a sua doença. Um espírito alegre, um coração agradecido, isso sempre trará saúde para o corpo, como diz Provérbios 17, 22. Um coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. É muito ruim quando a pessoa não aprende a habilidade de selecionar o que ela vai pensar e falar. Pessoas que vivem buscando na memória quadros de alegria, cenas de desgraça, de tristeza, de tragédia, pessoas que têm prazer em assistir jornais sangrentos ou filmes violentos, são pessoas que precisam de uma nova educação espiritual, precisam sensibilizar de novo sua vida espiritual, para poder ela conseguir colocar nas paredes da sua memória mais quadros de alegria, satisfação, agradecer mais, ter um espírito mais animado. Isso pode fazer com que muitas doenças você não sinta. Algumas doenças, elas na verdade poderiam ser grandemente amenizado a dor. E outra coisa, por falar de dor, quem é que nessa terra não sente alguma dor? Qual é a pessoa aqui que não tem alguma dorzinha sentindo? Algumas pessoas dizem assim: não vou fazer exercício porque dói. Talvez a sua dor seja exatamente porque você não faz exercício. Você deveria fazer um pouquinho de esforço dentro do limite, porque talvez essa sua ociosidade é que torna o seu corpo tão dolorido e fraco. Talvez um pouco mais de esforço, com um pouco de orientação profissional, você vai ver que o exercício lhe trará muita alegria. Mas sempre quando se fala de reforma, é preciso lembrar que é um passo de cada vez. Ninguém faz uma corrida sem dar passos. Ninguém faz uma jornada sem dar o primeiro passo. Já estamos, alguns aqui já estão há anos, décadas como eu, nessa jornada. Então você não pode querer medir o seu crescimento por outra pessoa. Seria interessante que você olhasse para você mesmo e fizesse uma avaliação. Em tantos anos de adventismo, quanto do que eu creio da mensagem adventista que eu já pratico? Em tantos anos que eu já fui batizado, em que ponto eu estou da minha jornada? Desses 10 passos apresentados, quais são os que eu já estou conseguindo caminhar com facilidade? Quais são os que eu estou andando com muita dificuldade? E quais são os passos que eu nem dei ainda? E lembrando sempre de ter paciência. Tenha paciência com aqueles que estão buscando caminhar. Pode ser que o seu ritmo não seja o meu ritmo. E pode ser que a minha proposta de caminhada seja muito boa para mim, mas pode ser que não seja para você. Mas o fato é, esses 10 passos apresentados por Deus não foi só para mim, é para todo aquele que quer usufruir de vida e saúde. Quero terminar com essa promessa: a recompensa. Aqueles que perseveram na obediência às leis de saúde ganharão saúde para o corpo e ganharão também saúde para a sua alma. Você quer ter saúde para o seu corpo, saúde para a sua alma? Eu tenho certeza que sim. Deus deixou essa mensagem de saúde para ser uma fonte de cura para a sua igreja. Nesses últimos dias, de forma especial, Deus apresentou esta mensagem para que nós, o povo de Deus, pudéssemos ter rostos, ter vida que revelasse que somos um povo saudável, um povo feliz, um povo que Deus de maneira graciosa cuidou da gente.
Deus deseja que você tenha saúde. Deus quer que a sua alma seja tão próspera como o seu corpo com a sua saúde. Mas só que você precisa dar o seu passo. Você precisa fazer as suas escolhas. O conhecimento está em nossas mãos. Cabe a gente praticar. E eu quero desafiar você em nome de Jesus. Desses 10 passos, você já começou a dar alguns? Que tal nós perseguirmos nesses passos aí? Se você já caminha, amém. Já toma água o suficiente? Ótimo. Já respira profundamente sempre que está em algum lugar e lembra? Beleza? Já tem reduzido o açúcar, o consumo de carne, de alimentos, de produtos de origem animal, produtos ultraprocessados. Como está a sua caminhada? De repente, se você não souber por onde caminhar, pode começar pelo último passo, orando, estudando, pregando a palavra. Mas não pare por aí. Deus nos deu 10 passos. Deus deu 8 remédios, não foi só um. Deus quer que nós usemos esses remédios, porque esses são os verdadeiros remédios que Deus deixou para nós, a sua igreja querida. O prêmio da obediência sempre será saúde e felicidade. Que Deus te encha de muita saúde e de muita felicidade. Oremos. Nosso Deus e grandioso Pai, muito obrigado pelo seu grande amor por nós e por nos revelar verdades tão importantes para a nossa vida, que nós possamos usufruir desses remédios que o Senhor colocou à nossa disposição, a fim de que possamos ter uma boa saúde física, para termos boa saúde mental e espiritual, e termos uma mente sensível e capaz de discernir entre o certo e o errado. E nesse momento final desse grande conflito entre o mal e o bem, que possamos com a mente clara, cheia do teu Espírito, estarmos do lado certo, do lado de Cristo Jesus neste conflito final. Põe a tua mão sobre o teu povo, ó Deus, nesta hora. Cura, restaura, fortalece, nos perdoa e nos dê sempre a certeza do teu amor e da tua misericórdia em nossas vidas. É o que nós pedimos, te agradecemos sempre no nome de Jesus. Amém.